Fala pessoal, estamos começando mais um Wisencast e hoje eu estou ao lado de uma grande amiga e médica que atende conosco lá na Wisense. Essa menina, eu conheci ela há muitos anos atrás, né? E eu posso falar que eu dei uma influenciadinha nela na atual escolha de carreira dela. Seja muito bem-vinda, Carol, ao nosso podcast. Muito obrigada. E muito obrigada por falar que você me influenciou, porque é verdade. Conta pro pessoal por que eu te influenciei, Carol Kina. Então, na verdade, o Léo foi meu chefe na residência, né? Para quem não sabe, eu fiz residência de cirurgia geral, depois cirurgia do trauma, enfim. Mas, de certa forma, eu não estava muito satisfeita nessa área. Eu acho que não estava de acordo com os meus propósitos, com o meu estilo de vida. E eu achei que não seria o melhor caminho que eu teria como médica em ajudar as pessoas. Porque aquilo não se encaixava com a minha essência. Então, o Léo veio para mim e falou: nossa, Carol, por que você não faz medicina esportiva? Sua cara, não sei o quê. Você gosta de treinar, não sei o quê, fazer dieta, comer bem, estilo de vida. E aí eu falei, por que não? Né? Então, não foi uma escolha tão simples assim, porque eu tinha um plano de carreira, eu queria fazer cirurgia plástica, enfim. Levou muita terapia para eu tomar essa escolha, mas eu me permiti e fui atrás, iniciei minha pós-graduação e bem no início, lá nas primeiras aulas, eu já falei, nossa, é isso que eu quero para mim. Eu realmente me encaixei. Eu acho que hoje, por estar conectada com essa minha essência, por ser algo que faz parte de mim, fica muito mais fácil transbordar isso para os outros. Então, eu acho que, dessa forma, a medicina esportiva ela se encaixou muito bem comigo, com a minha vida, e eu consigo expandir isso de uma forma muito verdadeira para os outros. Então, para mim, é a melhor maneira que eu achei, como médica, de ajudar as pessoas. Então é isso, pessoal, para você que está em casa e às vezes tem medo de fazer uma mudança, né, de carreira, ou até, a Carol foi uma mudança realmente diária, né, às vezes a área que você tá não tá realmente completando, né, não tá trazendo seu propósito ali, não tá alinhado mais, né, porque as pessoas mudam, né, então a gente não precisa seguir algo e ficar para sempre fazendo a mesma coisa, né, a gente pode mudar, né, a gente pode fazer coisas diferentes, né, e hoje... Quando a gente fez faculdade, acho que não existia muito assim a medicina esportiva de como ela é vista hoje, né, nesse ponto de vista. Inclusive, quando eu comecei realmente a pós-graduação, como nós somos cirurgiões de formação inicial, nós somos muito pragmáticos ali, né? É uma cadeira bem hierárquica, né? Só protocolo, você faz o que está no protocolo, que é o protocolo internacional de não sei o quê, daquilo. E claro que funciona para o trauma, né? Nós como cirurgiões do trauma, tem que ser assim, né? E isso foi um pouco das coisas que me brilharam os olhos na época do trauma. Mas depois você vê que existe vida fora do hospital também, né? Existe jeito de você ajudar as pessoas que não seja só ali na hora da urgência, da emergência, né? E aí quando realmente houve essa mudança de paradigmas aí, que a medicina esportiva veio, trouxe realmente mais um jeito de você ajudar as pessoas, mas trazendo mais qualidade de vida, eu acho que hoje a gente consegue ajudar o tanto quanto a gente ajudava, ou talvez até mais, né, pessoas no dia a dia, né, trazendo realmente, prevenindo doenças, não só assistindo, né, as doenças. Exatamente, eu acho que isso é bem importante que você falou, porque o médico ele é visto muitas vezes como aquela pessoa que trata doenças, que cura doenças, ou enfim. Quando, na verdade, e o que eu acho que mais me encantou na medicina esportiva é justamente isso, a gente promover a saúde antes que a doença aconteça. E mais ainda, a gente não deixar que a doença aconteça fazendo coisas básicas, né? Que deveriam ser básicas, na verdade. Que deveria ser uma coisa comum para todo mundo. Ter atenção ao que está comendo, ter atenção na questão de treinamento, de fazer algum exercício físico, ter atenção em tempos de descanso, de lazer, que eu acho que também, no nosso dia a dia e na nossa sociedade moderna, pequenas coisas são... não levam devida atenção, porque a gente está sempre correndo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, é trabalho, e a gente tem que dar conta de muitas coisas. Então, você trabalha, você tem uma família, você tem o seu parceiro, você tem relacionamentos, você tem que dar conta de tudo isso e ao mesmo tempo, você esquece de olhar para si.
E aí você esquece esses pequenos cuidados com você, e aí que a doença acontece, e aí que as coisas vão se desenrolando. E é lógico que não é uma coisa que vai de um dia para a noite, é uma coisa que vai de hábitos, né? Então, para mim, esse caminho da medicina esportiva, que tem como promover saúde, com prática de exercício físico, você dar atenção para a sua saúde, e dessa forma você criar hábitos saudáveis e sustentáveis, você consegue muito mais ajudar, né? No sentido de promoção de saúde e de tratar doenças, porque assim, se a gente for parar para pensar friamente, existem muitos remédios que tratam um monte de coisa, e é muito fácil você dar remédio para uma pessoa que você vai tratar determinado sintoma, determinada coisa. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar nas coisas básicas, pressão alta, diabetes, alteração de glicemia, tudo isso, existe remédio que você vai conseguir controlar isso. Mas, se você não corrigir o básico, que é o que essa pessoa está comendo, como que ela está vivendo, o remédio vai ser só uma máscara, né? Quando, na verdade, a gente sabe que, através de tudo isso, de esporte, enfim, a gente consegue muito reverter, quando mesmo curar esses tipos de doenças, né? Só que você instituir isso para a pessoa que, mais uma vez, está nessa rotina intensa de 1000 coisas e esquecendo de olhar para si, porque isso não é uma coisa tão palpável para ela, né? Fica no subconsciente, fica para lá. É legal, né, Carol? Então, a medicina esportiva, ela saiu realmente daquele foco que era mais no atleta, né? Que estava mais ali dentro de grandes clubes, né? Até muitos médicos do esporte ali dentro de campos de futebol, né? Analisando realmente atletas de ponta, e começou a trazer um novo jeito de ver a medicina, né? A medicina esportiva, ela realmente é tão efetiva quanto a medicina... não a medicina tradicional, mas ela é tão importante quanto tratar de outras formas, que são as sintomatologias, como você falou, um remédio ele remedia, né? E às vezes ele não trata, então trazendo realmente o foco ali para a pessoa, para deixar a pessoa no centro, melhorando os hábitos de vida dela, com certeza a gente vai ajudar ela mais do que só passando realmente um remédio de pressão alta, um remédio do diabetes, né? E aí eu acho que isso é muito importante o que você falou. Realmente, no passado, a questão da medicina esportiva era vista como uma medicina e o médico que tratava realmente só dos atletas, né? Só de pessoas com alto rendimento, enfim. E a partir do momento, eu acho que hoje em dia tem se trazido essa importância, né? As pessoas estão se tornando um pouco mais conscientes em relação à importância de ter uma atividade física no seu dia, no sentido de ter isso como uma rotina. Assim como comer, assim como tomar banho, assim como dormir, ter algum momento do dia que ela vai fazer esse exercício. Então, acho que hoje o médico do esporte ele acaba criando muito mais espaço e tem muito mais área, né, mais abrangência por conta disso. Porque, na verdade, o que é o médico do esporte, né? Ele é o médico que trata e acompanha todas as alterações metabólicas que acontecem em função de determinado treinamento. E isso se expande a partir do momento que hoje a gente tem mais essa consciência de praticar coisas, então cada vez mais as pessoas estão praticando algum tipo de exercício, né? Então acaba que abraça essas pessoas também. Então, não é só um médico que vai tratar de atletas, de pessoas de alto rendimento. Também para isso, mas hoje em dia não. Porque todas essas alterações e todos esses benefícios que a atividade física proporciona, o médico do esporte consegue auxiliar. E é muito importante também, porque, pegando esse gancho, todo tipo de treinamento, ele causa alterações metabólicas no nosso corpo, né? E causa alterações que são esperadas, enfim. E o médico do esporte, no seu papel, ele consegue avaliar tudo isso, né? E consegue direcionar um tipo de treinamento, né? Então, por exemplo... Ver o impacto, realmente, desse treinamento no corpo. Exatamente. E como que a gente faz isso? Uma das coisas que pode ser um diferencial... Determinadas alterações em exames de sangue, né? São devidas a tipo de treinamento. Sim. Então, assim, se uma pessoa que não tem alguma experiência com aquilo, vê uma alteração no exame e vai poder julgar como alguma alteração patológica. Por exemplo, todo paciente, todas as pessoas que praticam musculação, teoricamente, têm um volume de massa muscular maior, e aí você vai esperar algumas alterações em exames de sangue. Então, por exemplo, ureia, talvez um pouquinho mais aumentada, creatinina um pouquinho mais aumentada. Então, assim, se uma pessoa que não tem essa noção pega e olha esses exames, vai falar, né, que pode, sei lá, tá com uma disfunção renal, enfim, mas não.
sob o olhar da medicina esportiva e de todas as alterações que o esporte impacta naquele metabolismo, são coisas que vão ser esperadas, né? Então, a gente consegue direcionar isso muito melhor. Eu acho que a gente não pode se prender realmente a um valor do exame de sangue. Existem as referências, né? Mas existem coisas que a gente tem que analisar de paciente para paciente, né? Principalmente quando a gente fala em atletas ou pessoas que treinam numa intensidade muito alta, um aumento de CPK geralmente é esperado, né? E esse CPK pode alterar até transaminases, né? TGO, TGP, que eu já vi muitos pacientes preocupados, né? Chegam, nossa, doutor, tá aqui, tá alterado. Eu falei, não, calma, seu CPK tá bem alto, é uma reação inflamatória no corpo. Quando há a quebra da célula, você libera várias quimiocitocinas no sangue e seu fígado está tendo que metabolizar todo aquele volume de células quebradas ali durante o exercício, né? Então é normal. Então o exercício promove uma inflamação, né? Promove uma alteração. Inclusive, o ganho de massa muscular só acontece se houver realmente uma lesão, uma injúria, né, no músculo, né? Então, a partir do momento que a gente começa a acompanhar o paciente, né, e isso é muito legal, a gente começa a perceber a maneira que ele responde, né, aos treinamentos que ele está fazendo, a todos os estímulos que estão sendo dados, né? Então, por mais que existam, os valores de referência, a gente não pode se atrelar muito a isso, porque cada um vai responder de um jeito, né? Então, por exemplo, hormônios tireoidianos, hormônios sexuais, isso é uma coisa que pode variar muito de acordo de paciente para paciente, de acordo com o tipo de treinamento que ele está fazendo, de acordo de como ele está se alimentando, como que ele está descansando. E quando você faz esse acompanhamento e você percebe o padrão dele, você consegue intervir de maneira muito mais pontual e muito mais exata que se você pegasse ou outra pessoa qualquer que visse e se atentasse só dentro desse valor que é o normal, talvez ia passar batido, né? Talvez não colocasse nada assim de uma conduta mais específica. Isso é muito interessante. Eu tenho uma paciente que, por exemplo, o cortisol dela sempre batia 6, 6, 7, 6. Do nada foi para 12. Se fosse ver dos valores de referência, estaria como normal e ia passar batido. Mas eu falei assim, o que aconteceu? Fora isso, ela teve outras alterações. Alteração dos hormônios tireoidianos dela, não sei o que. Eu falei, olha, alguma coisa aconteceu. Você dobrou o seu cortisol. Ah, não, eu passei por um período de estresse, fiquei resfriada, não sei o que. Pronto, tá explicado, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa muito sutil. Eu acho que essa é a parte da medicina esportiva que mais me encanta. Essa coisa dessa delicadeza, dessa individualidade, de que cada organismo responde de um jeito, e aí você consegue acompanhar isso e crescer junto com o paciente. Eu acho isso incrível. E hoje, assim, Carol, você acabou dizendo realmente de algumas coisas que você consegue acompanhar com a medicina esportiva, mas quais são as principais queixas hoje, assim, que você atende dentro do consultório, quando a pessoa te procura? Ela te procura por algum objetivo específico, né? Tem algum gênero específico que te procura? Mais mulher, mais homem? Tem idade? Conta um pouquinho pro pessoal qual que é o maior tipo de público que você atende, qual que é o seu nicho de público? Eu atendo muita mulher, né? E uma das grandes queixas que me vem é falta de disposição, libido baixa, não tem ânimo para nada, não consegue treinar direito, dificuldade de ganho de massa muscular. Tudo isso, bem assim, é super comum isso chegar, né? E aí a gente começa a conversar com essa paciente, começa a querer entender o que está acontecendo, né? Porque acaba sendo uma queixa muito comum, falta de disposição, e é vago, né? Tem N motivos para você não estar disposto. E aí o que eu acho interessante fazer, que para mim eu acho essencial e faz parte da minha consulta, e eu gosto, não é nem gastar tempo, mas ganhar tempo com isso. Fazer uma avaliação bem detalhada de como que é o dia dessa pessoa, né? Que horas ela acorda, como que ela vai comer, quais são os horários das refeições, o que ela costuma comer, que horário, se ela pula a refeição ou não, se ela come 1, 2 vezes no dia ou se ela faz várias refeições ao longo do dia, como que está o sono dela, tá? Como que estão as relações com as pessoas com quem ela convive, trabalho, família, enfim. E aí você vai achando, nessas pequenas perguntas que vai fazendo ao longo da consulta, várias razões que justificam, né? Então, muitas vezes, por exemplo,
Ai, quero emagrecer. Isso é uma queixa. Queixa não, né? Mas é uma vontade muito comum de muita gente. Quero emagrecer. Todo mundo quer emagrecer, paga um boletim para pagar e tem vontade de emagrecer. A vida é então, essa, assim, né? Tenho dificuldade para emagrecer. Aí você começa a perguntar. Nossa, mas eu não como nada de besteira. Aí você começa a perguntar o que vai comendo. Aí você percebe que a pessoa realmente não come nada ao longo do dia. Come muito pouco. Isso já é um grande erro, né? Na pessoa que quer emagrecer, você restringir esse número de refeições, essa quantidade de calorias muito baixa, né? Porque nisso você já entra num estresse metabólico muito grande para o seu corpo, e a hora que você vai comer alguma coisa, ele começa a estocar tudo isso em forma de gordura. Outra coisa começa a fazer exercícios extenuantes, né? Exercícios mal direcionados. Nossa, mas eu fico 2 horas na academia e não consigo ver mudança nenhuma no meu corpo. Justamente pelo mesmo motivo. É um estresse muito grande que você está dando para o seu corpo, num ambiente que está com pouca energia disponível, já que você também já não está comendo direito. E aí tudo isso gera, né, um dano muito maior do que um benefício. Aí culmina na parte de falta de disposição, culmina na parte de falta de libido, porque a gente sabe que produção de hormônios sexuais é uma coisa muito relacionada também com a qualidade do que você está comendo, né? Com a quantidade e o que você está comendo, a forma como isso é distribuído ao longo do seu dia. Então, são detalhes muito sutis que, de repente, você vai, sei lá, em qualquer outra consulta. É muito fácil você tratar com algum remédio para determinada causa, mas não perguntam para você como que é seu dia, o que você come, se você descansa ou não, como que é seu trabalho. Então, acho que isso faz muita diferença, na verdade. Quando a gente começa a tratar esses pilares, você foge de muitas outras coisas, de muitas terapias com medicamentos, até questão psicológica, né? É muito relacionada com tudo isso. Então, eu acho que a essência de tudo, na verdade, é entender com quem você está lidando, antes de mais nada, né? Como que é o universo dessa pessoa. Eu costumo dizer hoje para os meus pacientes, eles perguntam assim, mas o que você vai tratar? Eu falei assim, eu vou ser o gestor de como é a sua vida. Então, assim, eu vou ver o que você tem de queixas, né? Vou analisar todas as suas queixas, analisar alguns porquês, né? E tentar fazer uma direção, né? Criar um caminho junto para que essa pessoa consiga chegar nos objetivos dela. Se for ganho de massa muscular, né? Se for ter melhor disposição. E realmente, tudo isso que você falou acontece muito, né? As pessoas, elas não têm talvez um embasamento do que elas têm que comer, como ela tem que comer, que horas ela tem que comer, que tipo de treino que ela tem que fazer. E elas começam a fazer simplesmente coisas que talvez não sejam muito personalizados, né, para ela, né? Então eu acredito que a gente ajude muito elas nessas direções, né? E hoje na sua avaliação principal, depois que essa pessoa vem com essas queixas, quais são os exames complementares que você costuma pedir que podem te ajudar a ver o porquê que ela não está emagrecendo, ou porquê que ela não está, às vezes ela está treinando demais, porquê que ela não está ganhando massa muscular? Existem alguns exames complementares que você consegue pedir para analisar tudo isso aí? Sim, então eu acho que para começar o básico, né? A parte da avaliação antropométrica já dá um grande norte do que está acontecendo com aquele indivíduo, porque a distribuição de gordura corporal diz muito de como está sendo a rotina dessa pessoa, né? Pessoal, então, avaliação antropométrica, só para explicar, sabe aquele pessoal que quando você vai no nutricionista e a gente pega as gordurinhas, né? Lá na licença a gente é meio psicótico por isso. O meu professor, né, o Glaucon... ele é ótimo. Ele é formado em antropometria, então eu trouxe isso aí um pouquinho com ele, né? Então, a gente chegou lá na clínica, tem que apertar as gordurinhas, não tem jeito, né? Todas as dobrinhas. Mas elas são muito importantes, porque realmente a forma como a gordura é distribuída no corpo diz muito a respeito de como aquele organismo está se comportando, né? Então, assim, determinados acúmulos de gordura, então gordura abdominal, gordura nos flancos, diz muito respeito a partir de alterações de níveis de cortisol, por exemplo, né? Então, a partir daí a gente já consegue ver o que está acontecendo. Como que esses níveis de cortisol, eles às vezes acontecem? Justamente essa falta de rotina. Então, a pessoa ou não come muito, ou come demais, ou fica muito tempo sem comer, ou não descansa direito, enfim, tudo isso. Então, você quis dizer que algumas alterações hormonais podem realmente aparecer ali só na avaliação antropométrica, certo? Certeza, com certeza. Outra coisa importante,
alteração nos níveis, na relação, né, de níveis de estrogênio e androgênio, né, os hormônios sexuais femininos e masculinos. Então, você começa a ter muito acúmulo em região coxofemoral, em região de pernas, membros inferiores, quadril, tá? Isso é uma coisa que a gente também consegue avaliar só pela avaliação antropométrica. Quando tá com o estrogênio mais alto mesmo. Quando tá com o estrogênio mais alto, quando tá com uma relação desbalanceada aí. Outra coisa, dobra triceptal, né? A dobra aqui atrás, na parte de trás do braço. Também tem uma relação forte com esse desbalanço de androgênio e estrogênio. Então, só por aí a gente já começa a identificar algumas coisas. É o bracinho da polenteira ali. É triste, mas acontece. Então, a partir daí, exames complementares. Exames básicos de sangue, não tão básicos, né? Porque toda vez que a pessoa vai coletar exame, ela sai com uns 30 tubinhos lá, que geralmente tem coisa que ela nunca dosou na vida, né? Então... Eles gostam de falar que nunca foram tão analisados. Assim, exatamente. Né? E aí que a gente consegue descobrir várias coisas, né? Então, vai toda a parte hormonal, toda a parte de perfil de colesterol, de açúcar no sangue, vitamina, mineral, marcadores, enfim. Outro exame que eu gosto muito, que ajuda bastante a direcionar tratamento, é a calorimetria. Então, a calorimetria é um exame que mede, né, a nossa taxa metabólica basal. Existem fórmulas que avaliam isso de acordo com a sua idade, com o seu peso, enfim. Só que a calorimetria é uma coisa que é muito individual, porque é o seu exame, né? Então, a calorimetria é um exame que é feito com um paciente usando uma máscara, né? E aí avalia a troca gasosa. Então, o que você produz de gás carbônico, o que você consome de oxigênio, e a partir daí faz essa leitura e consegue delimitar exatamente o quanto que o seu organismo necessita de energia para sobreviver no repouso, né? Antes de começar o exame, a pessoa fala lá a sua idade, o nível de atividade física, então você coloca uma taxa metabólica prevista e após o exame você tem a sua taxa metabólica que realmente foi medida. E aí você consegue ver se o seu metabolismo está funcionando de maneira adequada. Então, se ele está com uma taxa metabólica abaixo do que está previsto, é o que a gente pode falar, o metabolismo lento, né? Ele não está funcionando da maneira mais ideal. Outra coisa que é bem legal da calorimetria é a leitura do consumo de carboidratos e gorduras, né? Então, se a gente está falando que a calorimetria é um exame que é feito em repouso, então a gente está avaliando o metabolismo aeróbico dessa pessoa, né? Então, o que é esperado? Se a gente tem como principal reserva energética do nosso corpo a gordura, no repouso é esperado que você tenha uma taxa de consumo de gordura maior do que a de carboidrato, né? Sim. Quando você começa a ver os exames lá e você tem um consumo de carboidrato maior que o de gordura, você já está se deparando com alguma alteração metabólica desse indivíduo. Alguma resistência periférica à insulina, alguma alteração no perfil do açúcar no sangue, dos carboidratos, enfim. Então, você já tem um norte do que você vai fazer em relação ao tratamento dessa pessoa. Você concorda comigo que nessa primeira fase que você faz uma boa anamnese, depois você pede esses exames complementares, você está colhendo dados para dar uma resposta para o paciente do que ele está fazendo de certo, o que ele está fazendo de errado, baseado nos objetivos dele? Com certeza, mas mais do que isso, eu convenço ele de tudo que eu estou falando. Porque, assim, é muito... A gente... paciente gosta de ter exame, né? De ver a coisa ali no palpável. Tudo que a gente fala, nossa, tudo bem, explica, mas a partir do momento que você começa a falar... Eu gosto muito de fazer assim, eu começo a conversar com o paciente, ele vai falando as coisas, só na rotina dele eu vou identificando alguns pontos que podem estar alterados, né? E aí, vem os exames, eu falo, já está aqui, a alteração. A gente não conversou sobre essa questão de ficar muito tempo sem comer, a questão de não dormir direito, enfim, todas as alterações que vai acometendo na rotina, o exame vai lá e comprova. A calorimetria vai lá e comprova. Então, isso é um ponto de alerta muitas vezes para o paciente, porque às vezes ele pensa, nossa, mas tudo bem, tenho as minhas queixas, estou com falta de disposição, mas ele pensa que é só uma questão de falta de disposição, quando, na verdade, ele já está ali cursando com uma síndrome metabólica, já está com uma alteração em várias outras coisas, entendeu? Querendo ir para um estágio realmente de doença, aí ele fala, opa, não, realmente, eu preciso fazer alguma coisa. Então, acho que nesse ponto é muito interessante, a partir do momento que tem esses exames que comprovam, né, de fato, que a gente está falando, de toda essa rotina, enfim... Para o paciente ficar muito mais fácil, eu acho. Ele não só aceitar, como ele entender, e aí ele consegue tomar atitudes também pertinentes, né? Porque eu acho que só quando a gente consegue palpar, né? E tem
ter um propósito do que está acontecendo e fazendo, que você consegue dar um start e falar, não, realmente, tem que mudar. Né? Não fica mais naquela coisa de, eu preciso fazer porque é para minha saúde, preciso fazer porque é bom, porque falam que é legal. Não, realmente tem alteração, você precisa se cuidar. Eu acho que faz bem sentido esses exames, porque você consegue realmente mostrar a importância do cuidado, né? Então, assim, e às vezes até, hoje eu não sei como que a gente consegue até montar uma dieta, montar alguma coisa, sem ter todos os exames, né? Sem ter uma calorimetria ali para demonstrar. E às vezes realmente o paciente fala, não, eu tô comendo pouco, mas não estou emagrecendo. Pode ser uma resistência insulínica, né? Pode ser uma calorimetria que está realmente com uma taxa metabólica basal mais baixa, essa pessoa pode estar sem massa muscular, né? Então isso a gente consegue direcionar e ser muito mais assertivo com o tratamento, né? Com certeza, com certeza. Até porque eu acho que a questão da nutrição foi algo que evoluiu muito de uns tempos para cá, né? A gente parou de fazer aquelas dietas calculadas só em relação a calorias, enfim. E hoje em dia é algo muito mais fidedigno e detalhado realmente para aquele paciente. E esses exames eles conseguem trazer todo esse norte, né? Até a questão da taxa metabólica basal, toda dieta, né, ela vai calcular de acordo com as fórmulas já previstas, só que existe, né, pode existir um gap. Então, assim, às vezes, né? Uma variação. Você faz uma dieta calculada para determinado número de calorias, mas quando você vai ver a taxa metabólica pelo exame, é algo completamente... Não completamente, mas de repente, sei lá, tem uma diferença de 200, 300 calorias. Que pode significar emagrecimento. Bastante, bastante. Se você parar para pensar que se você quer emagrecer, você tem que ter pelo menos de 300 calorias de déficit por dia, né? E aí isso vai se acumulando ao longo da semana, enfim. Se você não tem isso, porque você usou uma fórmula, né, prevista para você, e aí você vai e faz uma calorimetria que te dá o valor exato, aí você percebe, muitas vezes. E aí isso culmina na questão das frustrações. Nossa, mas eu faço tudo certinho, eu tô treinando direitinho, tô comendo tudo direitinho, dieta certinho, não tô conseguindo emagrecer. Aí você se pega nesses detalhes. Então, pessoal, não sei se vocês conseguiram entender, mas existe toda vez que você vai calcular uma dieta, você precisa, se a pessoa está realmente querendo perder peso, ela tem que estar em déficit calórico. Então, você pega a taxa metabólica basal, faz uma soma ali realmente dos gastos diários ali dela e chega num gasto energético total. Se essa taxa metabólica basal, que é a base do cálculo, estiver errada, então não estiver de acordo com o previsto, baseado naquela equação, porque nem todo mundo é igual, né? Nem a equação ela não sintetiza o que você é realmente. Então, se você faz baseado num cálculo e não está certo com aquela pessoa, você vai realmente não ser tão assertivo no déficit calórico. Quando você faz a calorimetria, você tem realmente a taxa metabólica real. Então, isso faz total diferença no emagrecimento. Né? Com certeza. Eu adoro a calorimetria. Tem mais algum exame que você geralmente pede, que você gosta? E aí, então, aí vai depender do paciente, né? Quais são os objetivos dele, qual que é o nível de treinamento. Então, por exemplo, tem o teste de VO2, que eu gosto bastante, para pessoas que treinam, que já têm algum nível de performance, ou até mesmo para quem está começando. Por quê? Também bate muito naquela questão. Eu tô treinando e não vejo resultado. Mas será que o tipo de treinamento que você está fazendo está adequado para você? E aí eu acho que o teste de VO2 ele consegue direcionar isso exatamente. Então, assim, para quem não sabe, o teste de VO2 ele é um teste de esforço, né? Então você faz ele ou numa esteira ou numa bicicleta, enfim, com uma máscara também que vai avaliar a sua troca gasosa, o quanto que você produz de gás carbônico, o quanto que você consome de oxigênio, enfim, vai dar uma leitura. Além disso, vai ver as suas frequências cardíacas, né? E isso vai delimitar o seu limiar aeróbico, o seu limiar anaeróbico e seu esforço máximo, né? Então, por exemplo, para o treino de musculação, a gente trabalha no nosso limiar anaeróbico. Teoricamente, é para você estar nesse limiar anaeróbico. E eu sou uma pessoa... eu sou exemplo desse teste aí. Porque eu percebi que eu estava fazendo tudo errado no meu treino de musculação. Eu não chegava no meu limiar anaeróbico, né? Por quê? Então, explicando.
Quando faz esse teste, você fica lá correndo, enfim, e aí vai avaliando todo o seu consumo, né, de carboidrato, de gordura, e esses limiares que você delimita de acordo com o seu metabolismo, de acordo com o seu nível de treinamento, de acordo com o seu nível de esforço. Tudo isso muito certinho, individual para você. E aí você delimita esses 2 limiares. Quando a gente está falando de um treino de musculação, por exemplo, em tese é para a gente estar nesse nosso limiar anaeróbico, né, que é um treino de resistência. E a gente tem que atingir esse limiar, senão o treino não é efetivo. Se você não está nesse limiar fazendo os treinos de musculação, na verdade você não está treinando nada. E foi isso. A hipertrofia ela passa em várias coisas, né? Acho que o limiar anaeróbico é quando você está realmente fazendo uma sobrecarga ali de paciente e aí ele está realmente se esforçando, tem que aumentar a frequência cardíaca, né? Senão você não está fazendo a sobrecarga adequada, né? Exatamente. E esse é um exame muito legal, porque aplicando isso, né, no dia a dia, a questão dos intervalos que você vai dar entre uma série e outra, né? Isso é muito importante. Tem aquela coisa, vou dar um intervalo de 40 segundos, vou dar um intervalo de 1 minuto. Mas da onde que surgiu isso, né? Quem disse que tem que ser esse tempo? Por que esse tempo? É das vozes da minha cabeça. E aí, o teste realmente ele te direciona para isso. Porque você vai ter as suas 2 frequências, né, de cada um desses limiares. E aí, com o seu relógio, que você vai ter lá. Então, por exemplo, eu tô lá fazendo esse teste, eu descobri que minha frequência cardíaca máxima do meu limiar aeróbico é 120, do meu limiar anaeróbico é 140. Então, eu trabalhar entre 120 e 140, eu vou estar no meu limiar anaeróbico, certo? Então, o que significa isso? O tempo de descanso que eu vou dar entre uma série e outra é quando eu me recuperar desse limiar. Então, é quando eu voltar para baixo de 120, né? E aí é o tempo que vai dar de descanso. Isso eu vou controlar de acordo com a minha frequência individual. E não com o tempo que é pré-determinado, enfim. E isso torna o seu treinamento muito mais direcionado e efetivo, né? Mais dinâmico, né? Também, né? Hoje eu tava no treino de Muay Thai, eu fico acompanhando lá, o cara quer fazer uma série em cima da outra, falou, opa, bati 180 nessa última aí, deixa eu descansar mais um pouquinho, senão eu não vou conseguir. Né? Exatamente, que você vai chegar no seu esforço máximo e você vai quebrar. Né? E isso é muito interessante, eu gosto muito de treinar em limiares, acho que você mesmo agora tá falando que já teve épocas que não treinou em limiares. Eu acho que dá realmente para você treinar só pensando em sobrecarga, né? Mas quando você treina sobrecarga baseado realmente em alguns parâmetros como são os limiares, eu acho que o treino fica muito melhor, né? Os resultados são muito, muito superiores quando a gente consegue ter realmente alinhar essa parte metabólica com um treino mais efetivo. Acho que depois que a gente faz o teste VO2, você não imagina mais de treinar assim. Não, não dá. É muito bom. E no teste também a gente tem uma parte lá de pessoas que estão querendo realmente emagrecer, tem o primeiro limiar, aquele limiar que a pessoa queima mais gordura, não é isso, Carol? Isso, né? No limiar aeróbico, né? Então, se a pessoa, por exemplo, está buscando emagrecimento, porque no limiar aeróbico, né, como a gente já falou, se a gordura é a nossa fonte de reserva primária, né, do nosso organismo, quando você está no seu limiar aeróbico, ou seja, quando a gente está aqui falando, fazendo atividades do dia a dia, é ela que, em tese, tem que ser priorizada para fornecimento de energia. Então, pensando em metabolização de gordura e pensando em emagrecimento, você trabalhar nesse limiar aeróbico é muito interessante. E como você vai determinar isso? Através do teste, né? Então, você consegue ver, por exemplo, eu quero emagrecer. Eu vou correr... Todo dia eu vou correr 5 quilômetros. Tá. Mas será que está fazendo isso de forma efetiva? Se você delimitar que o seu limiar aeróbico, sei lá, bateu 130, você vai se manter sempre nessa faixa. Se você passar disso, você já vai estar passando para o outro limiar, para o outro tipo de metabolismo. Então, você vai deixar de estar queimando a gordura, metabolizando a gordura, e vai passar a metabolizar carboidrato. Então, assim, se o seu interesse é, de fato, o emagrecimento, visando mudança de composição corporal, visando queima de fato de gordura, você tem que trabalhar nesse limiar, né? E você consegue isso dessa forma, de forma mais inteligente, né? Então, acho que todo mundo já ouviu um dia alguém falar que existe uma frequência cardíaca de ideal para queima de gordura. E você vê lá no teste, realmente o exame é bem, bem interessante, que é um gráfico que tem 3 linhas, né, Carol? Uma linha de quilocal por minuto, né? Quanto que ele queima por minuto, ali, quantas quilocalorias queima por minuto. O outro é percentual de carboidrato e o outro percentual de gordura. Então, você vê que o primeiro limiar, a pessoa vai estar
usando como fonte principal de energia a gordura, né? Então, se você quer realmente emagrecer, faz total sentido você ficar nesse primeiro limiar e, às vezes, fazer um treino até mais longo, mais no primeiro limiar, não fazer no segundo limiar, né? Exatamente. Fazer por um período mais prolongado, numa frequência cardíaca, teoricamente, mais baixa, né? E aí que a gente começa a ter efetividade nos nossos treinos e começa a ver que você não precisa ficar se matando, de repente. Você só precisa fazer a coisa da maneira certa, né? É jeito, né? Tudo nessa vida. Então, pessoal, se você tá escutando esse podcast e tá realmente aí já na luta de tentar ter uma vida mais saudável ou tá realmente tentando emagrecer e não sabe como fazer, procura um médico do esporte, de preferência nós aqui da Vicente, né? A doutora Carol, muito eficiente, vai conseguir te ajudar, tenho certeza. E, Carol, se depois de tudo isso aí que você conseguiu ganhar de dados ali do paciente, o que você começa a instituir como tratamento? Assim, qual que a pessoa que nunca passou no médico do esporte fala assim, mas eu vou lá, não estou sentindo nada. O que ele vai passar para mim? Quais são as medicações? O que você coloca lá na sua prescrição? Antes de mais nada, eu gosto muito do trabalho multidisciplinar, né? Então, a primeira coisa de tudo, para mim, a base é a dieta. Primeiro, a gente precisa adequar o que essa pessoa está comendo, como ela está comendo, a forma que ela está organizando as refeições ao longo do dia dela. Sem isso, nada vai funcionar, que é o que eu sempre falo, não existe fórmula mágica, né? Tudo é um conjunto de fatores. Outras coisas que eu acho que são muito importantes são a questão da suplementação. Visto que, né, a maioria das pessoas tem uma vida corrida, enfim, às vezes contar só com a dieta para você adquirir todos os micronutrientes e macronutrientes talvez não seja o suficiente, né? Às vezes é difícil você ter uma refeição, às vezes é difícil você comer de maneira adequada. Então, suplementar algumas coisas eu acho bem importante para você garantir pelo menos os níveis mínimos, né, daquilo que você precisa para desempenhar bem qualquer coisa que seja na sua vida, né? Vida, trabalho, esporte, enfim. Por isso que a gente tem o whey aqui, né, Carol? Eu acho que o whey é uma excelente opção, justamente por conta dessa correria, e eu faço bastante uso, porque às vezes não dá, então assim, a gente tá lá atendendo, às vezes não tem como parar e comer, então pego minha dose de whey, garanto minha dose de proteína e sigo minha vida tranquila. Então acho que isso é uma opção muito boa pro dia a dia. É versátil, fácil, enfim. Posso te falar que hoje no meu dia foi tão corrido que eu não consegui, acho que, bater minhas proteínas, mesmo suplementando. Então, pessoal, se você quer ter massa muscular e emagrecer, bata suas proteínas do dia. E de preferência, se você for usar algum whey, use da Usioform. Que são muito gostosos, por sinal. Então, eu acho que a questão da suplementação ela é bem importante. E isso vai muito também com... Gosto muito de manipulados, porque eu acho que cada um tem uma necessidade diferente. É legal a gente ter... A gente tem muitas opções no mercado de suplementos prontos, enfim, lá. Só que isso é muito individual para cada um, né? Do volume de treinamento que faz, do tipo de treinamento. Então, eu gosto muito das coisas manipuladas porque eu consigo direcionar isso exatamente para quem está ali na minha frente, o que ela realmente precisa. Então, acho que fica uma coisa muito mais eficaz, tá? E assertiva ali mesmo. Assertiva. Outra coisa que eu acho muito importante, que eu gosto bastante, é a questão das terapias injetáveis, né? Soroterapia. Por quê? Por conta voltando também por conta desse fato de que às vezes a gente não consegue bater todas as quantidades de aminoácidos, vitaminas, minerais pela dieta. A soroterapia ela é muito importante e fácil, na verdade, por conta de que você acaba tendo uma aplicação única ali na semana, a cada 10 dias, a cada 15 dias, enfim, dependendo da necessidade do que for, e você consegue atingir isso. Porque muitas vezes, tudo bem, você pode colocar questão via oral, tudo, mas a pessoa esquece de tomar, né? A pessoa esquece, passa de uma dose para outra. Então, acho que essa é uma grande vantagem. Além do fato de que você consegue ter um aproveitamento muito melhor dessas substâncias, porque vai ser uma administração diretamente na veia ou intramuscular que seja, e você disponibiliza tudo isso de maneira íntegra, né? Integral, na verdade, quase que 100% de aproveitamento para o seu corpo. Então, acho que é uma opção bastante legal, porque tem muita gente que chega para mim e fala: nossa, doutora, não tenho problema em tomar comprimido, mas eu esqueço. E eu acho que... também, eu também esqueço. E é uma realidade, né? Sim. Então, assim, é uma forma de você garantir tudo isso e dar um suporte muito legal para o paciente.
E a soroterapia, na verdade, é só um método de você fazer realmente as medicações, né, endovenosas, e você tem realmente uma absorção muito maior, porque você não depende realmente da saúde do intestino, e tem tudo isso realmente, né, da adesão no tratamento ser melhor, né, porque você para uma hora na semana ali e faz tudo o que você precisa, né. Eu gosto muito, e não sei, a primeira vez que eu fiz realmente soro, cara, a disposição parece que é outra, né. Muda bastante. Recuperação muscular eu acho fantástica. Aquela coisa que você fica moído, né, entre um treino e outro, parece que, assim, zero. Você tá pronto para uma próxima sessão tranquilamente. E é uma coisa que, assim, bastante... Todos os pacientes que eu uso isso relatam grandes melhorias, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu prescrevo tranquilamente e feliz porque eu sei que vai estar dando um resultado que o meu paciente precisa. Então, o paciente depois hoje... Dentro do que você tem no seu guarda-chuva de uso das coisas, você geralmente preconiza, então, um atendimento em conjunto com algum nutricionista, né, para adequar ali. Eu acho que o nutricionista é muito importante para montar um cardápio, né, adequado, né. Nós realmente não temos todo o conhecimento da parte nutricional para montar um cardápio adequado, então... tem vários pacientes, mas você não passa dieta? Eu falei assim, eu consigo direcionar a dieta, exatamente, né, mas montar o cardápio eu não monto, então... eu acho que é ideal sempre passar com o nutricionista. E não adianta, né? Não adianta você ir lá fazer todo o investimento realmente em medicações, né, e não fazer o básico. Exatamente. Aí você está gastando, ao invés de você investir no nutricionista, você está realmente jogando o dinheiro fora das medicações, né? E é assim, é o que eu sempre falo. Todo tratamento prescrito, enfim, eu falo, isso daqui só vai ter ação esperada que tenha se ele estiver num ambiente propício para isso, tá? Então, assim, precisa treinar, precisa fazer uma dieta adequada, precisa controlar todo esse ambiente externo, e aí tudo isso daqui realmente vai chegar em algum lugar para você do que você quer. Agora, não existe fórmula mágica. Não espera que você vai tomar tudo isso daqui, vai ficar sentadinho no sofá e a mágica vai acontecer, o corpo dos sonhos vai surgir. Não. Eu faço a minha parte... Mas você faz a sua também. Combinado? Combinado. Importante alinhamento de expectativa, né? Exatamente. A gente não falou de um pilar muito importante, realmente, que é educador físico, né? Acho que, às vezes, os pacientes já vêm realmente acompanhado por alguém, mas quando não vem, acho que é muito importante sempre estar envolvendo realmente o educador físico no tratamento, né? Sim, com certeza. E eu acho que na clínica a gente tem uma equipe muito boa que consegue fazer esse trabalho. Todo paciente que vem para mim, que... Até quando já tem, assim, eu converso bastante, vejo como é que tá a divisão do treino. Isso é uma coisa que eu também sempre pergunto, né? Como que treina, como que é a divisão, como que é a divisão de grupos musculares na questão de musculação. Ou, sei lá, pacientes que fazem outro tipo de treinamento, endurance, como que isso é dividido também. E se faz a parte de fortalecimento, que eu acho que é muito importante. Então, não existe resultado se o seu treino não está direcionado. E isso envolve... todo o planejamento do treino, e não é só a questão do número de séries, a questão do volume em si, mas de periodização. Isso é muito importante, ter essa periodização adequada. Uma coisa que eu acho muito importante também falar com o educador físico é porque a gente não consegue ter acesso realmente à execução da pessoa ali, né? De como que ela está fazendo, qual que é o nível de treino, né, que ela tem, né? Então, a pessoa às vezes conta algo para mim e realmente no dia a dia às vezes faz algo diferente, né? Então, como que eu falo para a pessoa aumentar a intensidade de treino se às vezes ela não consegue executar de forma adequada, né? Se ela vai aumentar, ela pode se machucar, né? Então, nós que estamos ali no consultório estamos muito de longe, né? A gente não consegue estar ali perto, né, na execução do exercício, porque... Até por isso que tem o educador físico, ele tem essa formação de estar ali perto, de estar tendo feedback, né? Então, o educador físico, na minha opinião, é primordial, né? Primordial. E ele tem todo esse conhecimento, né? A questão de até adaptações, execução de movimento. Porque muito, das lesões também acontecem quando a pessoa não tem essa noção de realmente estar fazendo o exercício de maneira adequada. E aí se lesiona, aí para de treinar, aí para de seguir tratamento, aí vira uma bola de neve, né? Volta a comer errado. Exatamente. Volta a ficar indisposto, volta a dormir mal. Voltamos a estaca zero. Então, isso é muito importante mesmo. Eu falo para todos os pacientes, quando eles começam a ficar muito expostos, querendo treinar fora, toma cuidado com o volume de treino, não treine demais, vai machucar. Que o problema não é o treino,
e sim quem está executando ele, tá? Então, na hora de treinar, ele tem que deixar o ego de lado para evitar lesões, né? Não evitar cargas muito excessivas, né? É muito importante manter o padrão de movimento, né? Sim, então, assim, consciência do movimento. Então, se você está evoluindo carga, mas está perdendo muita qualidade de movimento, opa, não faça isso, né? Vitor Mussini sempre fala para mim, vá para casa com gostinho que poderia ter ido mais e ter subido mais peso. Então, é uma verdade. Então, vai para casa com esse gostinho. Pô, cara, eu acho que legal, a gente conversou sobre bastante coisa. Você quer deixar o último recadinho pro pessoal que está assistindo o podcast? Bom, gente, eu gostaria de dizer e que a mensagem que fica aqui é que realmente se cuidem, tá? Cuidem, valorizem a sua saúde, valorizem as pequenas coisas no sentido de básico, né? Valorizem a alimentação, valorizem os treinamentos, valorizem períodos de descanso, momentos de lazer, tudo isso faz parte de saúde. Então, são os meus pilares de vida, de atendimento, é algo que eu gosto sempre de bater nessa tecla, de que o básico bem feito faz toda a diferença. Legal, Carol. E o pessoal que quiser te seguir nas redes aí, fala como é que eles podem entrar em contato com você. Meu Instagram é doutora_Carolina Quina, que é o INA. E é isso. Legal, muito obrigado, Carol. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse podcast até o final. Acho que hoje a gente teve muito conhecimento do que realmente a medicina esportiva pode trazer de benefício para você. Então, se você realmente está se sentindo cansado, precisa de uma ajuda para mudar de vida, de ter uma qualidade de vida acima da média, procure a gente lá na Clínica Oiscience. Nós temos, com certeza, vários profissionais que vão conseguir te ajudar e muito. Vão fazer realmente com que sua vida mude para uma vida muito melhor. Obrigadão e até o próximo episódio. Obrigado, Carol. Obrigada a você.